Bom, pessoal, é o seguinte, a Zambelli está aí convocando, você vai nas redes sociais dela, está empolgada. Manifestação pelo impeachment do atual presidente Lula. E chegou a convocar então nas redes sociais e tal, só que ela está ficando isolada nessa ideia. Eu duvido até que vá acontecer. Por quê? Porque muita gente não está embarcando nessa. E aí, vamos lembrar que o Bolsonaro já não olha com os mesmos olhos para a Zambelli desde aquele episódio em que ela sacou uma arma e correu atrás de um homem na véspera do segundo turno. Muitos colocam na conta dela a derrota do ex-presidente. E aqui vai dizer então a matéria que o ex-presidente Bolsonaro avisou aliados que não tem qualquer relação nem apoia a manifestação a favor do impeachment do Lula, convocada pela deputada Zambelli. Abre aspas para o Malafaia. Falei com Bolsonaro, ele disse que não tem nada com isso, que não apoia isso. Palavras do pastor que é aliado de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro. O Malafaia ressaltou que a próxima manifestação que o Bolsonaro comparecerá será em Joinville, ato que estava marcado para o dia 16 de junho, porém deve ser adiado para 30 de junho. Aí ele vai até explicar que o evento não tem nada a ver com o impeachment do Lula, tem a ver com o que eles chamam, de censura de redes sociais. O próprio Malafaia também disse não apoiar o protesto convocado por Zambelli. Abre aspas para ele, não apoio e não vou. Não é hora para isso. Coisa certa em hora errada é coisa errada. Embora seja considerada bolsonarista, a matéria vai lembrar, Zambelli está afastada de Bolsonaro desde o fim das eleições de 2022 por conta do episódio que eu já falei para vocês. E o clima deve estar tenso mesmo, só porque assim, o Bolsonaro poderia simplesmente ver a Zambelli nessa movimentação e não falar nada. Deixasse para lá, ignorasse. Então, para o Malafaia ter que ser o homem de recado do Bolsonaro para a Zambelli e trazer isso publicamente é porque a relação entre eles não está nada boa, entre, digo eles, Bolsonaro e Carla Zambelli. Agora, alguém pode estar aqui pensando, William, mas o Bolsonaro não é oposição ao Lula? Por que o Bolsonaro, então, não apoia o impeachment do Lula? Olha, vamos esquecer até a questão de possível crime que eu, com toda quem me acompanha sabe, não sou puxa-saco de governo, não sou petista, não sou lulista. Estou aqui para elogiar o que é certo, criticar o que é errado, combater as mentiras e assim a gente vai tentando colaborar de alguma forma. Agora, sejamos sinceros, alguém de pronto consegue apontar algum crime cometido pelo Lula que justifique o impeachment? Eu, sinceramente, não consigo lembrar. Agora, qual que é o ponto? Vamos deixar este lado. Se tem crime ou se não tem, mas, na minha opinião, não tem. A questão é política. O Bolsonaro olha para o governo agora e vê a popularidade do governo caindo. E não é opinião, não. Isso aqui é só você pegar várias pesquisas e observar a popularidade do Lula em queda. Eu estou chamando a atenção disso que tem muito tempo. Com o arcabouço fiscal, com algumas questões, algumas brigas que o governo compra, na pauta de costumes, na pauta identitária, com alguns ministérios que mais atrapalham do que ajudam. É difícil você ter uma aprovação como o Lula já teve lá atrás, de 80%. Tá aí agora, 35%, 40%. Já tem. Saiu uma pesquisa agora há pouco aqui, a da Poder 360, Poder Data lá, trazendo que a maior parte agora considera o atual governo pior do que o do Bolsonaro. Não é opinião, de novo, é pesquisa, é levantamento, ouvindo pessoas. Então o que o Bolsonaro observa? Falou, opa, peraí. Gente, tira o Lula agora. Aí entra quem? O Alckmin. Aí você esfria a polarização. E a polarização, quem que ela ajuda? Quem de alguma forma tá nela, surfando nela. O próprio Lula disse, a polarização sempre teve, polarização é boa. Aí o pessoal fala, não existe polarização. Meus amigos, o Lula na campanha disse que tinha polarização, que ela é boa, que o Brasil sempre teve, não sei o que mais. Então quem se beneficia com ela? Quem tá nela. Então o Bolsonaro tá, mesmo inelegível, ele vai ser um cabo eleitoral para 2026. E o Lula tá nela. Então pro Bolsonaro não é interessante tirar o Lula. Como não foi interessante para o Lula tirar o Bolsonaro? Eu pergunto, quantos protestos pelo fora Bolsonaro o Lula foi? Nenhum. Quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhum. Porque em 2020, 2021, para o Lula era interessante manter o Bolsonaro no poder. Para o Bolsonaro chegar lá enfraquecido, diminui o antipetismo, para o Lula ser eleito. Foi o que aconteceu. Então o Bolsonaro olha agora e fala, opa, vamos tirar o Lula não, deixa aí. Porque se o antipetismo aumenta, se o governo continuar errando como está, e eu vou trazer um alerta daqui a pouco do líder do governo,
Então, aí em 2026, o antipetismo sobe e quem se beneficia do antipetismo? Em tese aqui, o bolsonarismo. Pode mudar? Pode. O PSDB sempre se beneficiou do antipetismo, até que um dia o PSDB foi substituído, né? Foi varrido aí da questão nacional, né? Ficou com menos de 5% com o Alckmin. Em 2022 nem disputou. O Dória era o pré-candidato, mas desistiu. Então o Bolsonaro não quer impeachment do Lula. Ele quer que o Lula continue. E vai fazer de tudo o Bolsonaro e aqueles seus aliados para prejudicar o governo, para a imagem do governo chegar desgastada em 2026 e mesmo o Bolsonaro inelegível tentar eleger um seu sucessor. Falam na Michelle, falam aí no Tarcísio, enfim. Aí a disputa vai ser lá na direita e extrema-direita. Então esse é o ponto porque o Bolsonaro fica contra o impeachment, que a Zambelli tenta mobilizar aqui para tentar ela, né, se cacifar de alguma forma, só que o Bolsonaro, repito aqui, não está apoiando, foi o que disse o pastor Silas Malafaia, que também não apoia. Pessoal, então eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!